Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Magazine Luiza, uma empresa aí, ame ou odeie. É outra empresa que tem bastante vídeo aqui no canal, tá? Eu até falei para vocês lá atrás que foi uma empresa que eu não vi o crescimento dela, né? A gente analisando o que aconteceu no passado e nesse período assim, né, que ela disparou, não só a cotação, mas o resultado dela melhorou muito no final da década passada. Eu até tinha comentado que era um tipo de case que eu, na época, não tinha maturidade para acompanhar, que eu ainda não sabia. Não sabia mesmo, vamos falar a verdade, né? Mas a gente vai aprendendo, vai evoluindo, que era um case interessante de crescimento, assim, puro. Então, é um negócio novo, assim, você não vai achar nos livros e tal, o pessoal comentando sobre esse tipo de empresa, porque é meio que novidade, né? É da nossa geração agora, esse tipo de business. E depois ela veio na pandemia ainda muito forte, né? O crescimento que ela teve no ano da pandemia assim, foi absurdo, tá? E ela viveu uma ressaquinha da pandemia. Então, principalmente esse ano já foi um ano mais difícil. Se a gente for ver trimestralmente, foi um ano que perdeu um pouquinho de rentabilidade, principalmente lá no lucro líquido, principalmente pelo resultado financeiro ter vindo pior, tá? Agora, os fundamentos de longo prazo, que é o que eu tenho dito aí nos vídeos mais recentes, eles continuam lá, tá? Ela continua crescendo forte. A maneira dela ganhar esse jogo no longo prazo continua lá, que é muito parecido com o que eu falei no vídeo do Mercado Livre, que tem recente no canal, que é crescer, 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 criar uma rede, um ecossistema imensa e depois começar a rentabilizar mais em cima. Se bem que a Magazine Luiza até que rentabiliza bem, tá? Não é ruim a margem dela. A gente vê, ó, com tudo que aconteceu, que eu falei que foi um ano difícil, foi um ano de EBITDA bom, na casa de 2 bi. Pro valor de mercado que ela tá hoje, não é pouco, tá? Ela tem uma dívida, mas tem uns recebíveis, a gente já vai ver. Então, assim, eu continuo achando interessante o case da Magazine Luiza para o longo prazo. É claro que, assim, não é uma análise fácil, tá? Então, eu tenho comentado aqui em alguns vídeos, falou, ó, pessoal, essa empresa é boa para quem tá começando, é redondinha, é fácil e tal. Essa aqui não, tá? A Magazine Luiza não é uma empresa para quem tá começando. Tem que ter uma boa maturidade já de mercado para entender que o game dela tá lá na frente, não tá aqui hoje, tá? Hoje você pode olhar e não ver grande coisa, mas eu continuo achando ela bem interessante. Enfim, botei o carro na frente dos bois, né? Normalmente eu começo falando em geral sobre a empresa, mas acho que dispensa apresentações, né? A Magazine Luiza é uma grande varejista hoje no mercado brasileiro, mas o game dela hoje não é mais varejo, loja física, loja de eletrodoméstico, vender geladeira, fogão. Não, o negócio dela é crescer nas vendas digitais. Então, naquele boom que ela deu aqui, né, ele veio de um crescimento absurdo. Primeiro momento de e-commerce, né, esse crescimento aqui de receita. Mas hoje, principalmente consolidado no 3P. O que é o 3P? É o marketplace, é você vender produtos de terceiros. Né? Por que isso é tão interessante? Porque você cresce muito, você expande muito a sua operação, né? Você abre mão num pouco de margem, claro, quer dizer, não é bem abrir mão um pouco de margem. Você vai receber só o take rate ali daquele GMV. Mas você consegue ampliar de uma maneira absurda, né? Porque você tem uma capilaridade muito grande. Então a gente vai ver na apresentação, Magazine Luiza tem sellers pequenos, pessoas que usam ali a plataforma aí como um negócio, né? Um negócio quase que pessoal ali, uma pessoa individual. Você tem os sellers médios que usam as ferramentas deles, até as grandes fabricantes de produtos que vendem via Magazine Luiza. Então, o 3P, ele é a chave do crescimento dela, é o que está impulsionando. E a chave do ganhar dinheiro, da rentabilidade entrar, é ela começar a associar serviços e outras fontes de receita em cima desse efeito de rede que ela vai criar. Isso aí eu falei bastante no vídeo do Mercado Livre, tá? E para a Magazine Luiza é mais ou menos a mesma saída, tá? E com a diferença que a Magazine Luiza hoje ela já é mais rentável. A gente vê essa evolução do EBITDA legal. Teve uma ressaquinha da pandemia, é verdade, mas esse quarto tri já fechou bom, né? É interessante hoje, eu vejo a situação dela, tá? Mas vamos ver a apresentação primeiro, depois a gente olha aqui mais com calma nos números, tá? Então, essa apresentação que eu ouvi o call, fiz, né? No final de semana aí deu pra ouvir com calma. Gostei também do call, achei muito bom que o pessoal tá focado lá na frente. Esse gráfico aqui é melhor que aquele que eu mostrei para vocês do e-commerce, né? Num vídeo passado aí, acho que até do Mercado Livre mesmo, não lembro agora. Que o que aconteceu? A gente tinha uma tendência de crescimento, né? Do varejo online, e-commerce, tanto faz, ao longo prazo. E o que a pandemia fez foi acelerar
na verdade, cortar essa curva um pouco, né? Então a queda que a gente está vendo agora na ressaca da pandemia nada mais é que retornar para essa tendência de longo prazo, que deu até uma inflexionada na curva aqui. Então, teve um efeito muito positivo da pandemia, digitalização das coisas. Aí teve a ressaca, que é voltar ao normal, só que o normal é crescendo, tá? Então é bem razoável a gente esperar um crescimento de e-commerce daqui em diante, né? Então eles trouxeram outros dados aqui, a penetração do e-commerce no Brasil é bem abaixo de outros países, principalmente alguns segmentos específicos, ou seja, tem muito para crescer ainda, tá? Então a gente está falando do tamanho do bolo, né? Ela pode ganhar ainda market share do bolo, mas o bolo tem muito para crescer, então isso é bastante animador. Aqui é um insight bem legal, eu nunca tinha visto para Magazine Luiza, que é o seguinte, você tem várias que eles chamam características de ticket de produto. Então, produto de menos de 100 reais, de 100 a 300, 300 a 1000, de mais de 1000 reais. Então, essa profit pool eu nunca tinha visto. Quer dizer o seguinte, eles ganham dinheiro mais nos produtos de ticket mais alto. Aqui tem mais margem, tá? Nos produtos de ticket muito baixo, eles falam que costumam rodar até no prejuízo. Acho que tem um slide aqui melhor para mostrar isso. Por quê? Porque o ticket é muito baixo e ele não consegue diluir a despesa de frete, de logística, de armazenamento, de marketing da plataforma. Então, qual que é o lance? É ter um share maior no maior valor agregado, tá? E é exatamente a situação da Magazine Luiza. A Magazine Luiza tem um overshare, ou seja, né, a maior parte do share dela tá nos produtos de maior valor agregado, tá? Então, isso é interessante, esse perfil que ela tem. Não é pra você ficar vendendo muito produto baratinho, assim, e tal, tendência é até, né, jogar contra o teu resultado. Você vê que é mais um perfil aí de Amazon, de Mercado Livre, né, vender talvez produtos de ticket mais baixo, tá? Então aqui, ó, eles mostram isso genial, isso eu nunca tinha visto, né? Então você pega um produto de ticket alto, né, tem o valor da venda, aí tem o que é do seller, né, de quem vendeu, aqui a gente tá falando de 3P, né, third party. Aí fica o take rate para a empresa, então, né, o Magazine Luiza ou uma empresa dessa de marketplace, ela fica com um take rate do GMV, isso aqui é o GMV, o volume total de vendas. Claro, o grosso fica com quem está vendendo a mercadoria, o seller, a empresa fica com o take rate, mas ainda tem os custos de, né, de frete, de logística, de armazenagem, de oferecer o serviço bruto mesmo, de vendas e marketing, manter a plataforma, e o que sobra é o lucro do marketplace, tá? Então, num produto de ticket alto, ainda sobra um lucro aqui já no caso, né, uma margem de contribuição legal. No de ticket muito baixo, você vê que tipo o que entra aqui de take rate não cobre os outros custos, né? Então, porque isso aqui é quase, ele é meio fixo, né? Não é totalmente fixo, você vê aqui, ó, esse é um valor médio, né? Então, um ticket médio de 400 reais fica 300 e pouco pro seller, sobra 70 e dá para pagar 30 de shipping, 20 ali de vendas e marketing, já sobra um pouquinho. Aqui, se o ticket médio é 50, fica 40 pro seller, só sobrou 10, e aí você não vai pagar né, não vai conseguir pagar isso aqui, tá? Porque isso aqui é meio fixo, ou pelo menos não é linear com o valor do ticket. Então, bem interessante essa visão aí, né? E como o Magazine Luiza está bem posicionado nesse caso, já que aqui, ó, onde o ticket é mais alto, eles têm um share maior do mercado. Tá? Mas enfim, a lição global é o bolo inteiro, o mercado tem muito para crescer ainda, e ela tem oportunidade de crescer aí nos diferentes players, nos diferentes faixas, né, de produtos, principalmente essa aqui, que é a mais interessante. Tá? Então, ó, ainda há muito market share para conquistar e o bolo do mercado ainda tem muito para crescer, tá? Então, falando aí sobre o desempenho da empresa, o trimestre foi bom, tá? O quarto trimestre fechou bem. Um ano ruim, assim, um ano difícil para o Magazine Luiza, mas o quarto tri veio bom. Então, começou com crescimento de receita, veio legal. Olha aqui a ressaca da pandemia, né? A evolução de 19 para 20 foi absurda, 60% de crescimento. Aí veio a ressaquinha da pandemia, mas esse ano já voltou a crescer interessante, né? Já voltou a entrar um EBITDA ajustado legal. 2 bi já é bom pro valor de mercado dela hoje, tá? Que mais? Os caras ganharam market share em loja física. A loja física tava machucando muito a performance da empresa desde o quarto tri de 2021, tá? Aqui a gente tem que ter noção, ó, eu lembrei disso, que o quarto tri de 21 foi quando começou a piorar os resultados dela, né? Então tudo bem, é uma base de comparação não tão favorável, mas enfim, o resultado foi positivo. Então a empresa ganhou share num trimestre que foi difícil, esse quarto tri de 22. A gente viu vários varejistas aí enfrentando dificuldades, o que é bem interessante, tá?
uma performance bem mais forte que o resto do ano. Claro, tem sazonalidade de quarto trimestre, que tem Natal, Ano Novo, Black Friday, mas ainda assim um resultado bom, né? Comparando com 21, ainda assim foi bom. Ganhou market share no mercado, ou seja, bem interessante. E o e-commerce hoje Magazine Luiza é e-commerce, tá? Tem as lojas físicas, elas são importantes para o ecossistema. Já vou falar disso, da rede e tal, mas hoje é uma empresa digital, né? Cada vez mais. Então, falando só de e-commerce, né? O crescimento foi maior ainda, né? Ele foi mais absurdo da pandemia. Ele não chegou a cair tanto e continua sólido, continua crescendo. Destaque para o 3P, que é o third party, que é o marketplace, né? Não são as vendas próprias. E aqui o ganho de market share foi bem forte, tá? 5 pontos percentuais é bastante, porque o mercado, como é que é? O mercado caiu 5,8 e eles, né, seguraram a onda no quarto trimestre. Ou seja, é um resultado muito bom o Magazine Luiza no digital, tá? Aqui, ó, é mais ou menos isso, né? Então, o e-commerce do Magazine Luiza sempre acima do mercado como um todo, né? No quarto TRI de 21 a gente viu que já não foi um resultado tão bom, mas nesse, né, apesar de não ter sido também tão forte, vai ser bem melhor que o do mercado, né? Isso aí é legal. Isso é bem legal mesmo. 22 pontos percentuais a mais que o mercado. Que mais? A operação deles de marketplace, desse 3P, está começando a atingir um ganho de escala interessante. Então, olha só a evolução dos custos de logística, né? Caindo proporcionalmente em relação ao GMV, né? Trimestre após trimestre. E aí, consequentemente, a margem de contribuição começa a aumentar. Então, né, ela já começou a positivar agora. Então, até o momento, o Magazine Luiza meio que, né, aceitava aí tomar um ferro para crescer no third party. E agora está começando já a contribuir, a entrar no resultado, a contribuir para a margem bruta essa venda de third party. Então isso aqui é legal, tá? Ela está começando já a ter impacto financeiro desse ganho de escala, né, dessa operação. Então eles estão falando isso aqui, né? Evolução do cash margin. E no call eles falaram lá que já está entrando agora na margem bruta já o resultado. E óbvio, isso aí tende a continuar crescendo cada vez mais. Assim, em algum momento vai parar, né? Porque aí o custo marginal de você ampliar a operação, né? Você não vai diluir o custo fixo da escala. Mas a princípio ainda tem muito como continuar ganhando esse custo de escala, né? Pelo crescimento da empresa. Que mais? Então o marketplace cresceu mais, ó. Aqui a gente vê a evolução total, venda total da empresa, loja física, e-commerce e marketplace, né? Aí aqui é só e-commerce, já é melhor que venda total. E aqui é só marketplace, é melhor do que e-commerce e é melhor do que venda total, né? Aqui a evolução não foi tão grande, mas é porque a base estava muito, muito forte, tá? Então o marketplace está voando e esse é o principal driver de crescimento da empresa hoje. E vai ser a plataforma para ela lançar uma rentabilidade maior no futuro também, conforme ela cresça, ela tem um monte de gente dependendo dela, né, orbitando o ecossistema dela, seja seller, seja consumidor. Aí ela vai começar a vender um negócio agregado, um ad agregado, um serviço financeiro agregado. Na verdade, ela já tem, mas vai ganhar mais corpo isso aí, né? Eventualmente, novas formas de rentabilizar. Não estou dizendo que o Magazine Luiza vai desenvolver o AWS, mas é por aqui o caminho para ela aumentar a rentabilidade. Então, esse crescimento veio com novas categorias, então, novidades, que é bem saudável. Aqui é aquele esquema que eu falei, né? Você tem os grandes sellers, que é tipo um fabricante da vida, sei lá, uma Samsung vendendo via Magazine Luiza. Você tem o seller médio, que geralmente é uma empresa já, né? O cara estruturou uma empresa para vender online e tudo mais, mas ele não tem perna, né? Por que um vendedor, um grande fabricante, usa um Magazine Luiza para vender? Que é mais um canal de distribuição. Aqui, um seller médio, ele não tem perna para ter uma operação própria de e-commerce e tal, para cuidar de tudo sozinho. Então, ele usa o suporte do Magazine Luiza. E o seller pequeno, esse é que não tem perna nenhuma, né? Esse aí ou usa um parceiro como a Magazine Luiza ou não vende online, basicamente, tá? Então, o que acontece? Eles têm essas três segmentações e eles têm uma estratégia para ir atrás de cada um, né? Cada um. Ó, como é que ela ganha grandes sellers? Pelo tráfego, né? Pelo tanto de pesquisa que tem lá dentro, né? Liderança, categoria, qualidade. O seller médio, onde eles vão oferecer os serviços de fulfillment, né? Que é o armazenamento e uso da cadeia logística do Magazine Luiza para entrega.
as outras soluções, né, de retirar na loja, de depositar lá na loja, de entregar as operações. E para o pequeno seller, esse, né, é o canal que eles têm para vender. Esse geralmente o cara mesmo que faz a postagem e tal, né, não usa a parte logística no Magazine Luiza. Então, para cada tipo de cliente, né, eles têm uma solução, né, uma oferta diferente. E os sellers só seguem crescendo, né? Uma curva quase que exponencial aqui. A quantidade de ofertas, né, de itens ofertados também segue nesse ritmo. Tá? As novas safras de sellers estão diversificando ao longo do país, ao longo de segmentos, o que é legal também para construir o ecossistema. As agências, ou seja, as lojas do Magazine Luiza, que vende fogão, geladeira e tudo mais, nesse modelo acaba virando uma agência digital. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um drop-off, né? Deposita os produtos dele ali. O cliente pode ir lá e retirar e pegar direto na loja. Né? Então, é uma vantagem para o Magazine Luiza ter já uma rede de lojas físicas, né, para dar um apoio para a operação digital. Né? Então, aqui eles comentam, um hiperlocal, um multicanal, né, porque uma coisa vai agregando valor para outra. E é uma coisa que, por exemplo, a Amazon, né, Mercado Livre não tem ou não tem no mesmo nível. Né? O Mercado Livre ele é muito eficiente em buscar soluções porque ele não tem essa infra toda. Então ele busca as parcerias para ter os locais de drop-off. Para a parte de logística, ele também faz umas parcerias lá. Só que a Magazine Luiza integrando tudo tem uma desvantagem, que é mais gasto, é mais investimento, mas se a coisa der certo consolidar, é mais margem também. Hoje ela já tem uma margem melhor, tá? Então, fulfillment, aquilo que eu tava falando, é o quê? É o cara vai, eu vou vender. Eu sempre dou o exemplo da caneca, que é a primeira coisa que tá na minha frente aqui. Vou vender canecas, tá? Mas é só eu aqui, uma microempresa e tal. Então eu uso a plataforma deles para vender, mas assim, em vez de eu ter um site de e-commerce, eu ter uma operação de logística de frete, de postagem, o que, que eu faço? Eu chego, pego minha xicrinha, deposito, né, numa agência dessa aqui, ela fica lá guardada junto com o resto do estoque do Magazine Luiza. Então, a hora que vender lá na plataforma, eu não preciso nem me preocupar. O Magazine Luiza mesmo vai pegar o produto que foi vendido e vai entregar lá pro cara, claro, né? Vai cobrar por esse serviço. Mas para um seller médio, assim, pô, é a melhor coisa que tem. Né? Você economiza aí uma baita pedaço de infraestrutura que um vendedor assim mais simples, né? O médio, no caso, ele não tem condição de montar, tá? Então isso aqui é bem interessante, tem um potencial enorme ainda para crescer. Para a Magazine Luiza é uma despesa marginal, porque o centro de distribuição é o mesmo que eles têm para armazenar os produtos deles, que eles próprios vendem. Então, o custo de armazenamento já está incluído no aluguel do centro de distribuição. A rota logística já é, né, os caminhões já vão fazer aquela rota mais ou menos. Então, para a Magazine Luiza é uma baita forma de agregar valor esse fulfillment, né? E, enfim, eles estão já acelerando isso. Por enquanto, eles não estão cobrando isso, tá? Uma forma de crescer, de aumentar. Mas a partir do momento que eles começarem a cobrar, é mais uma injeção num produto que vai ter, né? A receita vai parar quase inteira lá no EBITDA, porque o custo para o Magazine Luiza é muito menor. É só ter mais funcionários e tal para operar lá. Mas boa parte dos custos já são fixos, né? Então, essa aqui é uma alavanca de geração de valor e de crescimento. Porque se eu tenho essa minha venda aí de canequinhas, eu vou preferir vender lá com o Magazine Luiza que a coisa funciona bem, tá? Então isso aqui é bem interessante o futuro da empresa. O que mais? Logística própria, então eles conseguem garantir entregas mais eficientes, mais rápidas, né? Que agrega qualidade no serviço, tem entrega ultra rápida, se for o caso e tal. Bem legal. Agora a gente falando um pouquinho dos outras marcas que orbitam o ecossistema de marcas ou de canais de distribuição e tal. Eles fizeram várias aquisições nos últimos anos, aproveitaram aquela época lá de capital barato, né? Eles conseguiam emitir lá, né, diluindo pouco. Né, compraram, né, Netshoes, Kabum, Época e tal. E essas operações estão dando bons resultados, tá? O Netshoes, eles comentaram lá que dava prejuízo, ó, já tá dando lucro, legal, segue crescendo, produtos de moda crescendo. Época, que é uma marca de cosméticos, que eu sempre me vem a revista na cabeça, também tá tendo lucro, ó, 76 milhões de lucro. Kabum é um belo de um resultado, 180 milhões de lucro, crescendo bastante, integrando com o Magazine Luiza. Eles têm lá um concorrente do iFood, esse eles não colocaram nada, deve queimar dinheiro, né? Os que eles colocam o lucro, beleza, que deve queimar dinheiro. Mas é mais um negócio para agregar lá no ecossistema.
Então, né, essas aquisições, assim, foi bem interessante. As parcerias, né, que eles chamam, empresas parceiras. Tá? Isso aqui é o futuro, tá? Muito provavelmente, se der certo o case da Magazine Luiza, se ela, né, virar uma bela geradora de valor e de caixa no futuro, vai ser via coisas como o Ads. Por quê? Porque eles têm lá 500 milhões de acesso mensal à plataforma deles, ao aplicativo, aos canais de conteúdo, a tudo que eles têm, tá? E aí eles começam a vender ad. Então, você chega lá e fala, eu quero vender minhas canecas. Ela falou, vou fazer, usar a propaganda na própria plataforma Magazine Luiza. Então o cara vai buscar qualquer coisa e vai aparecer minha caneca lá. Ah, o cara vai assistir um filme do Jovem Nerd, um filme, né? Um vídeo lá do Jovem Nerd e vai ter o anúncio das minhas canecas lá. Aí um vídeo de Star Wars, tem a canequinha do Star Wars lá. Então, o Ads, ele tem um potencial de agregar muito, por quê? Porque a margem de contribuição é muito alta, né? Você vai rentabilizar a base de clientes e de sellers que você tem. Né? Então, os sellers querendo vender mais, vai rentabilizar essa base de clientes e de acesso. Então, isso aqui, né, a hora que tiver madura a operação de third party, é por meio de coisas como isso. Às vezes não é ads, vai ser outra coisa no futuro. Mas é por meio desse tipo de coisa que ela vai conseguir uma rentabilidade bem maior, tá? Então, olho nesse negócio, né, para monetizar a operação. Enfim, eles estão começando ainda, engateando. Por enquanto, 2.500 sellers estão fazendo propaganda pela plataforma deles. E lembra quantos os caras têm? 260 mil. Então, né, tem muito espaço aí para isso crescer no futuro. E isso aqui é também a rentabilidade na veia, né? Ah, pode não ser ads, pode ser outras coisas de rentabilizar, alguma coisa vai ser. É um exemplo para quem ainda tem dificuldade de entender, é o exemplo do YouTube, né? O YouTube virou uma plataforma, começou com uma plataforma para você postar vídeo lá, né? Até o nome, né? YouTube, faça qualquer porcaria de vídeo e eu deixo você publicar na internet e tal. Conforme foi crescendo, o que que virou? Né? Uma plataforma de conteúdo. Por quê? Porque o YouTube ele junta gente que produz conteúdo com gente que quer assistir. Né? E o terceiro que finalmente entra com o dinheiro, que quem quer anunciar. Então, né, o YouTube vai ganhando um take rate ali de todos os anúncios. Começou o YouTube só com um ad mesmo, propaganda nos vídeos. Hoje os caras ganham dinheiro como? Ele tem várias formas de você rentabilizar no canal do YouTube. Então você pode ter uma área de membros, igual tem no meu canal. Você pode vender um produto, você pode fazer um monte de coisas via YouTube e adivinha quem morde um pedacinho, né? O Google, o YouTube morde um pedacinho. Então, são iniciativas como essas que lá na frente podem, né, turbinar a rentabilidade da empresa, tá? Então, é por aqui. Quem não enxerga uma Magazine Luiza dando muito retorno no futuro é por meio de coisas desse tipo. Pode ser, não necessariamente ads, que é uma coisa que já deu certo com o Amazon, com o Google, né? Pode ser que o futuro seja outro caminho, mas quando você tem uma base dessa aqui, né, alguma coisa você acha ali para rentabilizar, tá? Outra forma são serviços financeiros, que a gente discutiu muito no Mercado Livre. Né? A Magazine Luiza, ela já rentabiliza, mas está bem no começo essas coisas, está bem no começo mesmo. Enfim, falar agora de números, aqui não tem muito o que falar, tá? O negócio da Magazine Luiza é mais interessante entender esses mecanismos aí do que os números propriamente dito. Né? Os números no quarto tri vieram melhores do que no ano na média, tá? Então, um crescimentinho bom e tal, a margem bruta eles recuperaram um pouco, o EBITDA voltou a ter uma margem legal, 6% de EBITDA para esse tipo de operação, com 3P mal dando lucro, é bom, tá? Porque a expectativa é com o amadurecimento dos negócios, é isso aqui melhorar bem. E aí, no ritmo que ela está crescendo no top line, já começa a ficar bem interessante. Então, esse trimestre ela zerou o resultado, e, enfim, né? Por que ela estava dando um prejuízo grande? Em parte é porque ela deprecia muito esse crescimento acelerado, mas em parte o resultado financeiro está pesando, tá? Então, esse filme a gente já viu aqui no canal várias vezes, embora esse tri fechou no 0 a 0 basicamente, né? Basicamente no 0 a 0. Diminuiu, pelo menos. Né? Mas enfim, eu já falo de dívida mais para lá, mais para frente. Então, o ano foi mais difícil. Você vê que no ano. É engraçado, né? O contrário da maior parte das empresas que a gente tem feito vídeo. Foi um ano de 2022 bom, o meu quarto tri mais fraco. Aqui foi o inverso, tá? Então, no ano foi um prejuízo um pouquinho pior e tal, mas um resultado melhor. Então, destaque positivíssimo, né? Margem EBITDA da empresa continua sólida, tá? Tudo bem, teve uma expansão ao longo do ano, com crescimento de receita, isso é interessante.
Porque tudo isso que a gente está falando, esse modelo de negócio de crescer no 3P e depois rentabilizar, são formas de crescimento que sacrificam muita rentabilidade. Muito. E bem ou mal, os caras se sustentam ainda. Olha, 6% dá 2 bi de EBITDA. Para o tamanho da empresa, no valor de mercado de hoje, tá? Não do antigamente, que ela valia muito, tá bem razoável. Então, assim, ela entrega alguma coisinha hoje e promete muito futuro, né? Então, por isso que é um risco-retorno, eu acho bem interessante, tá? Então, eles conseguiram uma melhorazinha de margem, controlar a despesa, mas o grande destaque é esse aqui, ó. Esse é o grande destaque do trimestre, tá? É a geração de caixa operacional, na verdade, né? Aqui a gente vê melhor. Então, um dos problemas ao longo desse ano, que estava mais pressionado, o resultado financeiro estava comendo o resultado, batendo prejuízo, era o caixa, tá? O caixa estava numa situação meio crítica, né? Então ela queimou muito caixa no passado, esse ano, até esse trimestre, também estava meio ruim, né? O acumulado do ano, mas aí, nesse último tri, ela conseguiu fazer. Opa, tá atrás de mim, vocês não estão vendo. Nesse último trimestre, eles conseguiram liberar muito caixa. E isso aqui foi uma melhora, né, sensível para a operação. Então, eles destacaram bastante essa melhora no capital de giro, tá? Redução de estoques, né? Melhoria no ciclo caixa, com novos métodos de pagamento, redução do prazo, aumento. Opa, tá bem atrás de mim aqui, eu não consigo sair. Aumento de venda com juros. E isso aqui melhorou bastante o patamar dela, por quê? O que está pesando para o lucro líquido? Né? É resultado financeiro. A dívida dela eu já vou comentar, né, mais sobre a dívida. Mas como que você resolve isso aqui? É gerando caixa, tá? Então, essa geração de caixa, nossa, né, dá uma aliviada no negócio dela e mais, né? Permite que, se ela assim entender, ela invista no crescimento, se for o caso, né? Novas aquisições, né, novas expansões, no momento que está faltando dinheiro no mercado, né? Então, isso é bem interessante. A despesa financeira a gente vê que já começa a melhorar um pouco em termos de receita, né? O roxinho aqui é a despesa financeira em termos da receita da empresa, que a gente viu foi o grande vilão do ano, foi piorando, piorando, mas já me deu uma melhorada, né? Embora nominalmente está pior. Quando o ciclo de juros, né, tender a cair, que o pessoal está esperando ao longo desse ano, isso aqui vai dar uma melhorada boa também, tá? Então, o que veio muito ruim ao longo de 2022 começou a melhorar um pouco no quarto tri, tá? Tanto, né, o resultado financeiro em si, como o ciclo de caixa também. E foi bem legal que eles comentaram que 2023 deve ter mais liberação de caixa ainda, né, pelas medidas que eles estão tomando, o que seria bem legal. Agora eu vou falar sobre o caixa e dívida dela, né? Olha só, calma, não olhe para o slide ainda, olhe para cá primeiro. O que você viu, né? Uma piora no endividamento, né? Aumento do endividamento, né, bem sensível, né? De onde veio? Eu sempre falo para vocês, quando você vê uma dívida, você pensa mais na dinâmica dela no que o valor da dívida em si. De onde veio a dívida do Magazine Luiza? Foi porque eles estavam tendo prejuízo e tal? Não, ele foi uma dinâmica de caixa. Olha o quanto que eles consumiram de FCO no ano passado. Foi a questão da ressaca da pandemia, aumento de estoque e tal. Então ficou muita grana presa no capital de giro e agora eles estão começando a liberar. Tá? Quer dizer, ainda tem uma parte para liberar. Tá? Então é assim que ela veio parar com essa dívida. Agora, se você olhar aqui, você vai ver caixa, né? Tipo, 10 bilhões de caixa. Falam, Arthur, como assim se tá 2 bi lá? É porque é o seguinte, eu já expliquei isso num vídeo meu do Magazine Luiza recente aí, talvez o mais recente. O que é essa barrinha azul aqui, ó? É o que eles têm de recebíveis. Então, o verdinho é o que eles têm em caixa, é o caixa contábil. Então, o valor que tá aqui, ó, 2,7, vocês vão ver exatamente o valor que tá aqui. É o caixa contábil, tá? E esses 8 bi aqui são recebíveis. Então, isso aí é recebível de cartão de crédito, de venda a prazo. Então, é dinheiro que muito provavelmente vai entrar no caixa da empresa, né? Então, é um dinheiro que só não está lá ainda, mas ele vai entrar, um fluxo de caixa futuro vai entrar. Então, assim, chegar e chamar e falar que ela tem 10 bi de caixa não está muito correto do ponto de vista conceitual. Mas também não está muito longe da prática, porque ela vai receber esse valor, é claro, né? Ela vai recebendo, né, ao longo do tempo. Então, o que acontece? Aquela dívida dela lá, né? Ela não é tão puxada. Por quê? Porque tem muito recebível para entrar, né, ao longo do tempo. Como a empresa está crescendo, isso aí vai expandindo também. Tá? Então, enfim,
é um intermediário, tá? Não quer dizer que isso aqui é um caixa ajustado, porque aí ela ficaria com caixa líquido, né? Tem algum lugar aqui o caixa líquido dela? Eu acho que é aqui mesmo que eles falam, que ela teria 3 bi de caixa líquido. Não tá aqui, mas dane-se. Né? Como assim eu tenho 3 bi de caixa líquido? Vai ter um 10 bi de caixa com 7 de dívida. Só que esse dinheiro não tá na mão dela ainda, ele vai entrar. Então, assim, é errado passar essa visão aqui? Não, não é errada. Agora também não dá para dizer que é caixa que tá lá no saldo bancário dela, porque não tá. Até por isso o resultado financeiro ele é negativo, certo? Mas assim, a empresa ela não tem uma necessidade de capital. É isso que eu queria deixar claro. Né? Embora é óbvio que aquele endividamento tem juros, tem o seu custo e vai pesando lá no resultado da DRE. Mas a questão dessa dinâmica de dívida dela, né, é mais tranquila do que parece olhando só a dívida contábil, né? E, enfim, se ela conseguir liberar bastante caixa operacional esse ano, aí ela vai ficar numa situação bem interessante, né, em termos de din-din, em termos de grana. Então isso aqui é importante entender também, para não ter uma visão errada do Magazine Luiza. Bom, isso aqui eles estão falando do braço de crédito deles, Visa Crédito. Isso aqui foi legal, porque eles enxergaram que estava tendo uma piora de crédito ao longo do ano e começaram, né, a restringir o crédito e tudo mais. Então a inadimplência, que ó, veio alta, mas veio 9, 10. Vocês lembram da Renner, que tomou um ferro com inadimplência e tal? Era na casa de 20, né? Então eles fizeram um belo trabalho de qualidade de crédito aqui, tá? Então seguraram um pouco, deu uma piorada, mas não piorou tanto e eles estão comentando que já vem melhoras, tá? Então, essa parte toda da Luizacred, ela tá dando prejuízo esse ano. Né? Eles comentaram que no período contracíclico, igual foi esse, né, que é quando vem a ressaca, geralmente essa parte financeira vem negativa mesmo, né, porque começa a dar, né, piora de crédito, default e tudo mais. Mas que na hora que o ciclo retomar e tudo mais, né, ela soma. Então, eles já viram uma tendência boa disso aqui já normalizar. Tá? Então, bem interessante o que eles fizeram. Eles processam pagamentos também, TPV. Então, aqui o Mercado Livre é mais desenvolvido que eles, por exemplo. Né? Eles são mais desenvolvidos em logística, o Mercado Livre, né, na parte de serviços financeiros, é um pouco mais desenvolvido. Mas tem potencial também para continuar crescendo, né, e agregando valor. Então, tem o valor de pagamentos, está crescendo também, tudo mais. Né? Então, isso aqui o Mercado Livre explora muito bem, eu falei bastante no vídeo, né? É ter, né, o Mercado Pago, no caso deles, ou Magalu Pay, que é fazer ali tipo uma continha digital, um serviço digital, e segurar o seller dentro da plataforma, que aí você vai começar a segurar a capital de giro, né, dos seus clientes, que é os vendedores, é um tipo de cliente, e usar o capital deles para se financiar. Ainda não aparece isso no balanço do Magazine Luiza, mas assim, é algo bem possível de acontecer. E aí ela vai começar a ficar com muito caixa, né? Ela vai liberar bastante capital de giro, seja dos estoques normais, seja de iniciativas assim, tá? Com aqueles recebíveis entrando, ela vai começar a ficar com muito dinheiro na mão, tá? Então isso que eu falei, não é fácil entender a Magazine Luiza, né? Esse tipo de coisa vai precisar fazer uma análise mais completa, tá? E aqui eu acho que é o final, mostra todo o ecossistema. Então, olha só, né? Ele tem dois tipos de clientes, tá? O consumidor mesmo, que é quem vai comprar alguma coisa aqui, e tem os vendedores, os sellers, eles são tão importantes quanto os consumidores para o ecossistema funcionar. Então, você tem um volume imenso de consumidores buscando produtos, você tem um volume grande de sellers vendendo. Você casa os dois, você ganha ali nesse take rate, você oferece serviço de logística para esse seller vender, né? Seja com entrega, seja com fulfillment. Então, você morde mais um pouquinho. Aí você oferece para o seller, né, serviço financeiro, meio de pagamento, uma continha digital, crédito, você morde mais um pouquinho lá. Né? Isso aqui é o quê? Ah, os ads, né? Aí você, como tem um monte de consumidor, um monte de seller lá, você oferece serviços de marketing, de advertising, de coisas do tipo, para aproveitar essa tua base aqui. Você vende marcas diferentes, serviços diferentes. Você produz conteúdo para agregar nisso aqui, porque você vai vender marketing no conteúdo. Você vai fazer propaganda de um produto da Netshoes lá no Canaltech. Então você começa a, né, alinhar tudo e gerar valor. Então a Magazine Luiza hoje, ela já gera valor, tá? Ela já é uma empresa rentável, não é igual outros aí. É o próprio Mercado Livre, ela é mais rentável que o Mercado Livre, ou que, né, as empresas asiáticas lá que tem mais dificuldade, mas o potencial dela ainda está por vir.
ainda está por esse third party crescer mais, ganhar mais escala, viver uma base maior, ela conseguir agregar mais serviços, né, mais receitas de margem alta em cima dessa base, já que o serviço em si do third party lá é roer o osso, tá? É ganhar ali um take rate pequenininho ali no final, é ficar roendo o osso. Só que quando você tem um monte de gente roendo o osso, você começa a vender coisas que tem uma margem imensa para eles lá, e aí a coisa começa a entrar, tá? Então, essa é a tese do Magazine Luiza, tá? Porque, assim, não é, pessoal, você pode gostar, você pode não gostar, é uma empresa, assim, arriscada, ela é difícil de entender, não acho que é para qualquer um investir, tá? Porque precisa entender isso aí. O que não pode fazer é o que 99% das pessoas fazem, só fica falando besteira, que Magazine Luiza é isso, que só cresceu por causa de não sei o que lá, da posição política lá da dona do Magazine Luiza, que todo varejista não vai ter futuro, que as americanas contaminou o mercado, agora vai vir tudo errado, que varejo não tem empresa boa. Aí você tá errado, tá? Mas o negócio dela é interessante. Eu acho que tem um risco grande, um risco no sentido desse futuro que eu expliquei para vocês não se consolidar, mas tem um potencial e tem um mundo bem interessante onde isso acontece. Hoje, pro valor dela, ela já entrega uma rentabilidade legal, tá? Por 20 e poucos bi, né? Porque se você contar os recebíveis aqui e tal, já é uma geração de caixa frente ao né, um enterprise value bem legal. Né? Então, hoje, no mínimo, ela já ali se sustenta bem. E se der certo, claro, né, ela valeria muito. O mal da Magazine Luiza é isso aqui, tá? É o exagero. Então, quando ela começou essa história, o mercado jogou muito, 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 muito para cima. Ela chegou a valer aí 160 bilhões de reais, velho. É muita coisa para uma empresa que na época, né, não estava gerando 1 bi e tal, né? O negócio dela tá indo com dificuldades e tal, tá prosperando, tá evoluindo. O problema é que ela já valia muito de cara. E aí, quando veio o primeiro soluço, uau, lá pro chão, né? Porque o mercado vive de expectativas. Mas o negócio continua andando lá. Então, eu acho, me chamem de maluco, mas eu acho interessante, bem interessante. Mas, de novo, é o que eu falei, né? Não é para qualquer um, tá? É um case difícil. Mas não é um case assim, no curto prazo, pode falar que o preço das ações é especulativo, porque, né, tá variando, varia loucamente, assim, né? Ok, mas assim, não é um negócio que você tá apostando e tal, embora tenha uma chance aí considerável, assim, de esse cenário não acontecer. O que, né, como seria esse cenário não acontecer? Sei lá, ela tem competidores de peso, né? Tem a Amazon, Mercado Livre, tem os chineses lá. É no futuro todo mundo ficar brigando por margem e jogar preço para baixo, jogar preço de serviço tudo para baixo, para ficar brigando por espaço e ninguém ganhar dinheiro, que foi o que aconteceu com a adquirência. Então, nesse cenário, ninguém ganha, a Magazine Luiza também, né? Mesmo essa rentabilidade que ela tem hoje pode ir toda pelo buraco, né? Esse valor aqui pode ir pelo buraco. Mas qual é um cenário que dá muito certo, né? É o que eu falei ao longo do vídeo. Crescer cada vez mais essa base. O próprio negócio dela já dá um dinheirinho, né? Já é o roendo o osso. E começar a entrar ads, começar a entrar serviço financeiro, começar a entrar outra coisa que a gente ainda nem sabe. E rentabilizar em cima dessa base. Aí o potencial de lucro começa a ficar bem, bem, bem interessante, tá? Então é isso. Investimentos é assim. Você, né, toma decisões, tem um risco e retorno. Essa não é uma decisão fácil, mas, né, tá muito longe do resto que o pessoal fala lá. Né? A galera não entende bolhufas e fica falando merda direto, né? Não faça isso. Se você acha muito complicado, tal, não quer correr o risco, tranquilo. Não fala, né? Não entra nessa, porque isso só vai te atrapalhar. Então, ó, quando a gente fala, né, sobre essas questões de valor do mercado, não sei por algum motivo aqui, o EBITDA dela, desculpa, o EV ele tá puxando 30 bi, não sei por que tá 54. Porque o EBITDA dela tá na casa de 2 bi, né? Esse é um sinal que a gente puxa automático do Morningstar, deve estar todo zoado. Ó, tem um avisozinho aqui do Eduardo, que a gente ainda tá tentando entender e melhorar isso aqui, tá? Mas esse EV EBITDA dela aqui tá bem bom, tá? No caso de uns 10, pro potencial que ela tem é muito bom. Então, Proventos não é o foco, né, para eles, nem de perto, né? O foco é crescer, 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 esse é o caminho, tá? E as margens, embora não sejam, né, tão ruins, mas tem tudo para crescer. Então a gente viu lá, a margem EBITDA mesmo tá na casa de uns 6%, né? Não é pouco. Para esse tipo de business, não é pouco, né? É bem interessante.
Margem bruta é o negócio mesmo, não vai mudar muito isso aqui, tá? E o crescimento, a gente vai ver, né? Crescimento de receita bem expressivo. E uma hora isso aqui vai se refletir nas métricas de rentabilidade, tá? Em relação à alavancagem, tem aquela questão lá, né, que a gente explicou. Tem arrendamento mercantil lá no meio também, tá? Então tem que se considerar. Mas o grande chave tá ali nos recebíveis, que não é caixa, assim, estricto senso. Mas você entende, né? Porque a empresa está explicando daquele jeito, que é um dinheiro que ela vai acabar recebendo aí mais cedo ou mais tarde, tá? Então, avaliar uma empresa dessas é difícil, né? Porque é muito potencial e hoje uma realidade, né, um pouco mais difícil, embora melhorou um pouco esse quarto tri, mas foi um ano duro. Mas também não é nenhum desespero, igual tá todo mundo achando aí, que varejo não tem como ganhar dinheiro, que o caso Americanas apareceu uma denúncia anônima aí de não sei o que lá. Então não pode entrar nessas noias, né? Tem que sair focado ali no resultado da empresa. Então, eu vou colocá-la aqui como boa, por causa do potencial dela. Então, me chame de maluco, tá? Mas, né, para quem não tem, né, não tá afim de entrar, né, nesse tipo de risco de execução, né? Beleza, eu entendo. E ótima, eu acho que é um pouco otimista, tá? Porque também muita coisa tem que acontecer. Agora, se acontecer, né, o potencial é grande. Para mim, uma nota 4 ela. Mesmo com as dificuldades do ano, né, ela tá no momento legal. Enfim, bora lá. Né, empresa fazendo recompra, a gente viu lá, recompra não é o mais relevante, né? O lance dela é esse third party, é consolidar esse marketplace, tá? Vamos colocar um ano de 2022 difícil, né? Seguindo a ressaca da pandemia, esse termo foi eu que inventei. Eles falaram no call, né? Acho que ressaca, uma coisa assim da pandemia. Rebote da pandemia, uma coisa assim. Mas eu já tinha falado em outros vídeos aqui, né? Apesar disso, os números, né, continuaram evoluindo, né? Bom, vai, eu não vou colocar isso, não foi tão bom. Isso vou colocar o seguinte: o quarto trimestre já mostrou uma melhora relevante, tá? Então, a empresa melhorou no quarto tri a geração de caixa pelo capital de giro. Né? E vocês viram o quanto isso é importante, porque isso impacta diretamente ali no endividamento e, né, no custo de capital e no resultado financeiro, que a gente viu que pesou muito, tá? E, né, apesar das dificuldades, a empresa fechou 2022 com EBITDA na casa de 2 bilhões de reais, né? Eles falaram ajustado lá. 2 bilhões, um valor interessante, um número interessante para o seu valor de mercado, tá? Deixa eu botar antes aqui, né? Geração de caixa, o EBIT. Botar o lance do mercado, no marketplace, né? Começa a atingir um ponto de escala em que a rentabilidade contribui, em que contribui com rentabilidade, né? A rentabilidade da empresa, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante, pode ser um ponto de virada de chave para ela. Tá? Então, né, 2022, né, começou com muita dificuldade, mas mostrou bastante esperança no final, né, para 2023. A expectativa é de melhora na rentabilidade, continuidade de crescimento e, né, evolução na geração de caixa. Se ela entregar tudo isso, né, caso a empresa entregue mesmo tudo isso, né, o cenário para o futuro vai se desenhar
começa a ficar muito interessante. Note que eu botei um condicional, né? Caso a empresa entregue isso aí, que foi o que eles prometeram, né? Vou botar aqui um ano para não deixar começando com um número. E é factível isso acontecer, né? Então, enfim, essa Magazine Luiza, tá? O ano foi complicado, mas esse quarto trimestre, né, mostrou uma melhora. É interessante, é um risco-retorno que hoje que eu acho legal, mas não é um case fácil. Você vê pela distribuição das notas, né? Muita gente dando nota boa, outros dando nota ruim, porque de fato não é algo simples. Então, seja honesto com você mesmo, né? Se você entendeu tudo isso, consegue enxergar essas alavancas de geração de valor e tal, e passa no seu perfil de risco, né? Ok, você pode considerar investir nelas. Se você ainda está começando e tal, pega mais leve, vai numa empresa mais tranquila. Mas, por favor, não seja alguém que vai só meter a boca nela sem embasamento, ou o contrário, né? Falar, Magazine Luiza, não sei o que lá e tal, fantástica também sem entender o que está acontecendo. Isso que não pode, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Bom vídeo de domingo, né? Empresa mais complexazinha, assim, mais boa pra gente aprender também. Pelo menos aprender, dá pra todo mundo aprender com ela. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!